Amados, hoje eu vou ser bem objetivo e eu queria tratar diretamente sobre célula, sem muitas profundidades teológicas, mas que a gente seja realmente objetivo, como as nossas células precisam ser. 60 minutos que podem mudar destinos. Segunda-feira, ou, perdão, domingo depois, junto dos cultos, eu gosto de ir lá fora porque a gente ouve muitos testemunhos. E teve um irmão que, com muita alegria, veio compartilhar que tinha saído do terreiro de Macumba fazia 3 meses, que estava caminhando aqui conosco, estava muito feliz. E é exatamente isso que motiva a gente. A gente vê que existe resultado no mundo espiritual, dentro daquilo que o Senhor nos permite fazer aqui na Terra, não é? Então eu queria compartilhar esse testemunho para vocês, porque eu perguntei para esse rapaz se ele já estava em um ambiente de célula, e ele disse que sim, estava sim em um ambiente de célula, já sendo cuidado, já sendo pastoreado. E eu acredito que nós vamos ter o privilégio de ouvir um dia esse grande e poderoso testemunho, não é? 60 minutos que podem mudar destino. Só uma perguntinha aqui. Quantos aqui já lideram uma célula? Levanta a mão assim. Muitas pessoas. E quantos aqui ainda não lideram uma célula, mas têm como alvo para 2025, ainda esse ano, liderar uma célula? Levanta a mão assim. Está no seu alvo. Glória a Deus. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Que maravilha. Quantos aqui são auxiliares de um líder de célula? Olha só. Uau. Os que dão com o alvo de multiplicar, de se tornar líder de célula, já são auxiliares também. Sabe, amados, uma coisa que nós precisamos entender é que as nossas células não são apenas reuniões, encontros sociais. Mas, na verdade, as nossas células são encontros divinos com pessoas que têm um propósito de Deus na sua vida. Essa deve ser uma das principais motivações para a gente reunir como igreja em células. Às vezes as pessoas têm perguntas, e essa semana perguntaram para mim, pastor, isso que a Igreja da Paz representa para você. E eu confesso que é uma pergunta para a gente responder de cara assim, às vezes a gente não consegue concentrar tudo que a gente pensa em uma pequena palavra ou frase. Mas se eu fosse resumir o que a Paz Church de Itapipoca representa para mim, ela representa exatamente o coração de Deus pulsando aqui em Itapipoca. É incrível como a gente vê vida, como a gente vê um ambiente propício para a disseminação da semente da palavra, do evangelho. Talvez a gente até queria que a coisa fluísse mais rápido, né? Mas no tempo de Deus as coisas estão acontecendo. Eu sei que a gente poderia potencializar muito mais isso, muito mais, se as pessoas pudessem se envolver mais. É só você olhar para o seu lado aí, a quantidade de cadeiras vazias. Inclusive, muitos líderes de célula estão ausentes no papel hoje. Muitos supervisores, inclusive de área, têm negligenciado a sua presença, por melhor que seja a justificativa. Certa feita eu estava conversando com uma jovem e ela estava um pouco triste porque ela não se sentia mais tão acolhida e amada no ambiente da igreja como era em outros momentos. E eu trouxe uma reflexão sincera para essa jovem. Eu disse, me permita ser direto. Quais têm sido as suas escolhas nos momentos das programações da sua igreja local? Estar junto com os irmãos, ou você tem realmente
tido outras prioridades, mesmo que seja uma fase da sua vida. Às vezes a gente está numa fase de estudar, por exemplo, e a gente tem que se dedicar à faculdade. Tem muitos dos nossos que, nesse momento, estão na faculdade. Ok? É uma prioridade. Claro que é uma prioridade, não é? Mas a gente sabe que, muitas vezes, tem certas coisas triviais que não são prioridade que acabam impedindo da gente estar mais ativo, sendo mais visto, inclusive pelos nossos liderados. E a gente começa a deixar de ser uma referência para as pessoas, porque a gente não está mais presente. E como esperar que as pessoas tenham aquela mesma agitação, animação, empolgação, se você está ausente? Vocês estão entendendo? É muito simples. A presença de Deus na vida da gente. Se eu cultivo um relacionamento com Jesus todos os dias, através da oração, da leitura da palavra, da, da, da adoração, cara, não tem como a gente não refletir o caráter dele. Então, no dia que você estiver muito estressadinho, no dia que você estiver muito agitado nas suas emoções, fala e pense. Qual foi ou quando foi a última vez que eu tive um relacionamento sincero e íntimo com Jesus? Você vai ver que, na verdade, não é que Jesus não tem interesse em você, porque você se distanciou dele. Amém? Então, quando nós entendemos que as nossas células têm propósito, nós somos intencionais em levar de forma espiritual esse trabalho, conduzir de forma espiritual esse trabalho que é espiritual. Então, a célula tem o objetivo de frutificar. As nossas células precisam ter clareza. As nossas células precisam ter ritmo. As nossas células precisam ter propósito. E quando a gente, de fato, tem tudo isso equilibrado, pode ter certeza que em 60 minutos é um tempo suficiente diante de tantas demandas que a gente tem no decorrer da nossa semana para que pessoas possam ser transformadas. Eu estava refletindo esses dias sobre o culto das 19h30. O culto das 19h30 já foi o culto mais frequentado da nossa igreja por um bom tempo. E hoje inverteu um pouco. É o culto que dá menos presença de pessoas ao culto das 19h30 hoje. E aí eu estava refletindo e disse, Senhor, o que está acontecendo? Da minha parte, o que é que eu preciso fazer para que a gente possa tornar o culto das 19h30 mais atraente? Sabe o que foi que Deus ministrou no meu coração? Que as pessoas no outro dia elas trabalham. E ultimamente as palavras têm se estendido bastante. Então as pessoas vêm do culto às 19h30 e não jantaram ainda. Pensando em depois do culto sair com a família, por exemplo, para comer uma pizza, para comer um sanduíche. E quando ela vai ver o horário, já são quase 10 horas quando ela vai sair da igreja. Domingo o quê? Você foi embora 10h10? Pois é. E trabalha cedo no outro dia. Então eu vou ter que fazer os ajustes necessários. Quando eu estou preparando a mensagem, dá para eu ter uma noção. Até a quantidade de folhas do meu esboço dá para eu ter uma noção se eu vou conseguir concluir no tempo ou não. Então eu posso me esforçar para fazer a minha parte. E eu vou fazer isso. Ah, pastor, mas o que é que isso tem a ver?
tem a ver que eu tenho uma boa desculpa, que eu tenho uma boa justificativa. E para muitos pode parecer muito espiritual. Eu tenho que entregar aquilo que Deus me mandou falar. Só que a pergunta é, será que foi Deus mesmo? Será que Deus ele iria sacrificar, por exemplo, os voluntários do Pais Kids que estão ali, aquelas crianças cheias de energia, ansiosas para poder sair com a família? E as pessoas que estão aqui, será que elas vão estar 100% focadas na mensagem? Ou vão estar preocupadas com a hora que vão chegar em casa? Ah, pastor, mas a pessoa que quer mesmo, ela vai focar na palavra. Aí, sabe, querido, com todo amor e carinho, eu posso até concordar com você, mas em parte. Nem todo mundo é assim. Né? Então eu estou trazendo aqui uma reflexão minha, enquanto responsável por muitos domingos nas pregações. Mas agora eu quero trazer para você, líder de célula, auxiliar, supervisor, também a possibilidade de uma reflexão nesse sentido. Eu já ouvi pessoas falarem que saíram da casa do anfitrião da célula meia-noite, 1 hora da manhã, numa quarta ou numa quinta-feira. Amados, isso não é saudável. Isso já é resultado das supervisões, viu, beleza? Que a gente está tendo aí. Para você pode ser algo maravilhoso. Por mim, a galera olha e diz, rapaz, deve ser muito difícil, pastor, antes pregar 3 cultos e trabalhar a semana toda. Se eu disser para vocês que depois que eu subo aqui, eu passaria a noite todinha se a minha garganta permitisse. Porque é incrível, depois que a gente sobe aqui, Deus realmente ele nos traz um empoderamento, uma força assim sobrenatural e é maravilhoso. É maravilhoso. Só que não é sobre mim. Vou lhe dar um exemplo. Quem é que tá no som? O Rafinha ali é? Rafinha. Por exemplo, o Rafael tá no som. Eu quero que você foque na célula, tá certo? Eu estou trazendo as minhas reflexões enquanto pastor. Eu estou trazendo a ilustração, por exemplo, aqui. Não é o caso, eu vou falar um exemplo bem grosseiro para você entender, mas eu quero que você reflita sobre a dinâmica da sua célula. Então, vamos supor que o Rafael veio do mundo e era um cara que era DJ. Então, para ele tinha que ser com aquele som pancada nas boates, aquele negócio alto. E aí, o Rafael aceitou Jesus, teve sua vida transformada. E o Rafael hoje, com a família restaurada, está servindo com muito amor na casa de Deus. Só que ele tem um ouvido viciado com aquele barulho lá. E aí ele começa a regular o som da igreja. O ouvido dele tem a memória do som da boate. E ele aqui bota um som num volume excessivo. Porque para ele é o bom. Só que para quem está aqui, fica extremamente desconfortável. E o Rafael olha e pensa, meu irmão, é um barulho santo, as pessoas têm que gostar de barulho santo, porque se não gostar de barulho santo, não é crente. É um crente mermuga. Vai pro inferno. Faz sentido isso para você? Para mim não faz o menor sentido. Né? Então, não é sobre nós. É sobre o propósito. É sobre as pessoas. Então, o tempo da célula, saiba, se você pegar 1 hora bem usada, pode transformar uma vida ou muitas vidas. Células longas e desorganizadas traz canseira. Mas quando as nossas células são objetivas, cheias da presença de Deus, pode ter certeza que elas marcam corações. E aquela irmãzinha que o marido não deixa ela passar de 10 horas na rua,
e ele não quer saber de igreja, mas não proíbe a esposa dele de ir, ela vai poder ir para a célula, chegar em paz, em casa, tranquilo, sem nenhum tipo de ansiedade no seu coração. Ela não vai precisar ficar com vergonha de ter que pedir para ir embora, porque já deu a hora. Vocês estão comigo? Então, o tempo das células é muito importante. Sabe uma coisa que eu tenho entendido, e eu tenho repetido isso, às vezes as pessoas elas levam um tempo para poder entender a profundidade disso. Nós aqui não precisamos ficar inventando roda. A gente só precisa fazer a roda girar. Os nossos pastores já têm décadas e décadas e décadas de experiência com células. Eu posso eventualmente trazer uma sugestão? Posso. Existe uma diferença de cultura. A cultura do interior é diferente da cultura da capital. A cultura da capital em Fortaleza é diferente da cultura da capital lá em São Paulo. Tem coisas que são aplicadas lá em Paris que no Brasil só dá certo em Sobral. Mas brincadeiras à parte, tem situações que realmente é louvável fazer algum ajuste. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se hoje a gente tem um ensino sobre a dinâmica da célula, é porque isso já passou por muitas experimentações ao longo de muitos e muitos anos. Então, não queira ficar enfeitando o pavão, não. Porque é na simplicidade que o evangelho vai sendo disseminado. Amém? Outra coisa importante que às vezes influencia na dinâmica da célula é a pessoa ter muito conteúdo, especialmente quem fica com a facilitação da palavra, e ela querer entregar tudo aquilo. Então acaba esticando um pouco o momento de pregação, não é nem de facilitação. O objetivo da palavra na célula é incutir, através da repetição, através da oportunidade que a pessoa tem de compartilhar o que Deus ministrou no seu coração, na mensagem, e não um ambiente para você descarregar seus conteúdos teológicos, abrindo linhas de discussões argumentativas evasivas do propósito. Então, se tem discussão teológica, deixa para outro momento, porque ali tem neófitos, pessoas que nunca nem tiveram nenhum contato com a palavra, e o propósito da célula é perdido. E isso, às vezes, é porque a pessoa quer arrotar no excesso de conhecimento, se afirmando naquilo. Então, isso, para mim, muitas vezes, mais revela uma necessidade de afirmação da pessoa do que realmente de transferência de conteúdo. E isso, às vezes, faz a célula se prolongar. E são tantos motivos. Células, por exemplo, que o líder da célula gosta de uma adoração de 14 minutos. E ele bota 3 dessas. Não é sobre o que a gente gosta, entendeu? É sobre o que precisa ser feito. Porque existe propósito. Então, o que nós entendemos ser importante na célula? O que basicamente não pode deixar de ter em uma célula? Uma boa recepção. Nós precisamos investir nisso. Através de uma boa percepção, se você tiver uma boa recepção na célula, é bem provável que você não vai precisar repetir tanto o que o meu amigo Diego falou uma vez. Vamos se alegrar, pessoal. Por quê? Porque a atmosfera de alegria já começa nas conexões iniciais. Romanos 15:7 diz, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a primeira impressão ela é espiritual.
Você já chegou naquele lugar que você bateu o pé e você sentiu uma atmosfera pesada? Mas já tem aqueles outros lugares que você não olha e bate o pé. Cachorro. Já começa no mistério. Por causa da atmosfera. Porque o primeiro convidado ali foi o Espírito Santo. E aí a gente transborda da alegria do Senhor. Sabe quando os irmãos vão orar, eles oram assim: Senhor, entrando na tua presença. A pergunta é: quando foi que você saiu, irmão? Às vezes a gente fala isso só como vício de linguagem, não é? Mas de fato, se você está entrando em um ambiente, é porque em algum momento você saiu dele. A boca fala do que está cheio, a gente tem que tomar cuidado. A célula, ela começa antes da palavra. A célula, ela começa no sorriso, na coripeita, para aquelas pessoas que recebem. Eu vou trazer algumas poucas dicas para vocês aqui. Na sua célula, existe pelo menos uma pessoa responsável para não deixar a recepção sem ninguém. Pelo menos uma. A sua célula tem alguém que é responsável por lembrar dos aniversários? Isso trata de uma boa recepção. Na sua célula tem o Ministério Uber ou Ubiscar para dar carona para aqueles irmãos que precisam de repente de uma carona. Lá em Fortaleza eu me lembro. A prima da Rose, ela quase era metralhada lá no Barroso. A gente esqueceu de avisar, ela também não sabia. Foi pegar um casal de irmãos lá, aliás, a esposa do irmão. A gente tinha um carro que parecia mais carro de funerária, que a minha esposa amava. Preto, um fumê todo preto. E a irmãzinha, a prima da Rose, chegou no meio do Barroso, um dos bairros perigosíssimos lá em Fortaleza. Parou na frente da casa da irmã, ficou com o carro ligado uns 15 minutos esperando a irmã sair. E na sequência, o esposo dessa irmã falou com a gente: disse, pelo amor de Deus, nunca mais façam isso. Vocês escaparam de ter um grande problema aqui. Porque os traficantes lá já estavam se organizando para entender o que estava acontecendo. E quando eles vão, é com vontade. Né? Mas eu pergunto, mesmo não tendo esse perigo aqui em Itapipoca, a sua célula tem pessoas disponíveis para ir buscar alguém que eventualmente não possa se deslocar até a célula naquele dia? Sobre o lanche. Como que tem sido o lanche? Aqui eu posso entrar em tantas coisas, mas uma coisa simples. Eu e minha esposa, a gente serve até pipoca e água. Por quê? Porque às vezes tem pessoas na nossa célula que queriam muito ficar com um lanche, ajudar a levar o sólido, né? Ou o líquido. Só que na célula só tem caviar com rapadura e ela não tem condições de comprar caviar e rapadura. Então ela fica extremamente constrangida de aceitar aquela função. Então não é porque não tem quem queira, é porque na realidade tem quem queira, mas que não está naquele nível. Entendeu? Então isso tudo é muito importante. Outra coisa que não pode faltar na célula: conexão e amizade. Se tem um lugar que as pessoas gostam de estar, é num lugar de vínculos fortes. No lugar em que elas se sintam vinculadas, conectadas com pessoas. Eu ainda choro quando eu preciso ficar chamando conselheiros na hora que as pessoas vêm aceitar Jesus. Uma igreja por centenas de líderes, cara. Aí uma vida que vale mais do que o mundo inteiro se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, vem aqui na frente, não se levanta para acolher essa pessoa. Cara, é um novo nascimento. No hospital, quando a criança nasce, o que é que eles fazem com essa criança?
Ah, pastor, aqui é muito melhor do que no hospital, porque lá dão logo uma palmada para ouvir o choro. Mas eles não pegam a criança, depois que a criança nasce, e deixa ela sozinha, não. Ah, te vira. Minha missão era te parir. Não, pelo contrário. Tem uma equipe de médico, de enfermeiro, de auxiliar de enfermagem, para quê? Para acolher aquele novo nascimento. O resultado daquele novo nascimento. Por que que na igreja a gente não vibra da mesma forma? Quem está aqui pela primeira... Cara, você quer uma dica para você crescer a sua célula? Vem no culto das 7h30, faz uma ação com a tua célula no culto das 19h30. Para você ver. A gente tem 40 células aqui, mais do que 40 células. Se a gente tiver 2 células só por domingo, nos outros domingos você vai comer sua pizza, vem pro culto da manhã, pro culto das 5 horas, e no culto das 7h30 você nem pisa na igreja. Mas escolha pelo menos um domingo para você com a sua célula. Vire o culto das 19h30 e ser intencional para você ver. A não ser que você esteja querendo fugir do problema. A não ser que você realmente não queira. E, rapaz, olha, os campos estão aí. Todo dia na academia eu consigo encostar em alguém. Eu estou regando a semente. Só na sua... Tá aqui a irmã Gabriela, é testemunha disso. Ela acaba sendo nossos olhos lá. Na hora que ela chega, ela não vai chegar abordando homens. Então ela vê, ela já chegou para mim e disse, pastor, tem um rapaz aqui assim, assim, assado. Glória a Deus. Tá aí. Só falta intencionalidade. A célula cresce, gente. Se você focar, a célula cresce. E eu não vou falar aqui sobre questão de números, porque nós já conversamos muito sobre isso. E cada número representa uma vida, né? E a gente viu que quem reclama de quem fala sobre números, muitas vezes tem mais a ver com a sua inércia, com a justificativa de uma aparente espiritualidade, que foca na qualidade, mas quem foca na qualidade, os números, os resultados são inevitáveis. Então, se a pessoa fala que quer qualidade e não tem resultado, eu acho que ela tem que rever realmente o que é que ela está querendo dizer. Né? Então, uma célula é um ambiente de vínculos, comunhões, churrasco. Não precisa ser de picanha, não, meu amigo. Aquela linguiça de R$ 18 o quilo. Compensa com um vinagrete bom. Bota dentro de um pão. Pensa num negócio bom. Pão de vinagrete e linguiça. O negócio é que a galera, mas só. Pelo amor de Deus. Sabe, aniversários. Valorize os aniversários, viagens, dê risadas juntos. Compartilhe lágrimas. Isso tudo vai gerar conexão. Trabalhe conexões intencionais. Gente, ama estar onde ela é amada e lembrada. Ok? Então, cuidado também com as comunhões muito demoradas. Né? Outra coisa que não pode faltar, o local importa. Deus, ele é excelente, o ambiente deve refletir isso. Uma célula, uma boa célula, ela é limpa, ela é organizada. O anfitrião, o líder da célula, os auxiliares, não deixa para ficar passando pano para tirar poeira depois que a célula já começou. E a fé, meu irmão. Aí você acha que só vai 5, depois deixa 10 cadeiras limpas. Para você não ter que estar limpando na hora. Porque se cada um dos 5 levar um visitante, tu vai ter que ficar limpando cadeira na hora. Isso é desconfortável. Não é? Um espaço desorganizado comunica o quê? Desleixo. E o que a gente fizer para Deus, eu acredito que o mínimo que ele espera da gente é excelência. Né? E para os homens também, porque a própria palavra de Deus diz que a gente tem que fazer para os homens como se fosse para Deus. Né? Uma boa célula valoriza um local onde as reuniões acontecem. Né? E aí vem um outro ponto muito importante, que é o aprendizado da palavra.
Não esqueça, o que gera vida de Deus na vida das pessoas não é a tua oratória, mas é a unção que tu carrega através da palavra. Você pode falar muito bem, mas se não tiver unção, essa semente é pouco provável que ela vai germinar. É a mesma coisa de um abraço sincero. Você pode olhar para uma pessoa que todo mundo acha feia e você dizer para ela, olha, eu acho você tão lindo. E ela ainda assim acreditar, mesmo os outros tudo dizendo que ela não é. Se você for sincero no que você fala. Então, na hora que você está, por exemplo, na recepção da célula, aqui da igreja, as pessoas sabem se você está bem com seu marido, se você está chateado, só pela forma que você acorda e abraça. Atenção. Pessoa que está tensa, ela comunica. Entendeu? Então, nós precisamos transmitir a palavra com unção. Se prepare para isso. Com muito amor e carinho. Não pegue a folhinha da célula e saia lendo. Porque tem gente que acha que enquanto não terminar aquela folhinha, não terminou a facilitação da palavra. Meu irmão, deixa eu te dizer. Se na hora a atmosfera, as pessoas começaram a compartilhar e não der para você voltar para falar todos os 10 pontos, por exemplo, bora galera, que ainda falta 9 medos aqui, o pastor falou de 10 medos lá no culto. Meu irmão, se ficar só em um, e esse um medo sair da vida daquela pessoa, daquelas pessoas, já valeu. Agora, é óbvio que você, como um bom facilitador da palavra, é provável que você vai ser o que menos vai falar. Porque você vai ter estímulos herdeiros. As pessoas vão se sentir à vontade. Agora, se você é alguém que arrota argumentos teológicos, as pessoas não vão querer, não vão ter interesse. Porque, cara, eu nunca nem li a Bíblia. Quem sou eu para falar alguma coisa aqui? Não é? Isso é muito sério. Amém? Então, dê voz aos membros. Use exemplos práticos. Mantenha o foco. Isso aqui eu estou pregando para mim, especialmente manter o foco. Então tem que haver o compartilhar da palavra para que a fé seja exercitada. Amém, queridos? É indispensável a presença de Deus, cara. É indispensável. Jesus está na tua célula? Jesus ele é membro da tua célula? A presença de Jesus é um diferencial. Não é o formato, não é o rodeio, é a unção que transforma. Você dá conta de facilitar uma palavra sem ter aquela folhinha? Vamos supor, a partir da próxima semana a gente não vai mais ter disponibilização da folhinha da célula. Você ia ficar desesperado? Você é um dependente mórbido da folhinha da célula? Se não tiver folhinha da célula, eu não sei o que falar. Você participou do culto? Você estava presente? Estava, pastor. Mas eu realmente não lembro. Vai lá no YouTube. Vê lá a palavra. Lá embaixo tem a transcrição. A gente coloca realmente para facilitar a vida da galera. Mas você não pode ficar dependente disso, gente. Escute muito bem isso aqui que eu vou lhe dizer. Eu sempre compartilho aqui que eu leio vários livros ao mesmo tempo. Né? 3, 4, 5 livros. Só que eu não leio todo. Eu tenho uma dificuldade de focar e ler um livro de capa a capa. Não é porque eu sou o cara aí, ler 5 livros de uma vez. Não, não tem nada a ver com isso. É porque eu não dou conta. Simples. Eu admiro quem consegue. Mas eu tenho dificuldade de seguir assim, ó.
Eu penso várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu estou falando que essa questão do foco é mais para mim. É mais para mim. Então essa folhinha da célula facilita para isso. Eu tenho um esboço aqui porque eu preciso manter o foco aqui. Isso é necessário para mim. Mas tem gente que olha isso aí, né? Deus, não, porque tá tudo seguindo sequência lá das anotações. Deus, ele fala por ele mesmo. Ele não precisa desse negócio de esboço. Eu respeito quem pensa assim, mas eu, particularmente, se eu for pregar aqui sem esboço, eu posso até pregar e eu passo até dias falando, se for o caso. Mas com certeza é provável que muitos aqui não entenderam onde estava começando, onde estava terminando. E eu vi ilustrações que não tinha nada a ver com, a, com, a, com o contexto de agora, porque o contexto de agora me fez lembrar de uma historinha que tinha a ver com o primeiro ponto que eu tinha pregado há 2 horas atrás, e quando menos espera, vocês não conseguem conectar as coisas. Entende? Então, amados, a presença manifesta de Deus torna 10 minutos mais poderosos do que 2 horas de uma reunião vazia. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Jesus, ele é desejado na sua célula, sim ou não? É. Quer ver outro para a gente partir para o fim? Uma atmosfera inspiradora. A gente conversou sobre fé para avançar nesse domingo. Cara, as pessoas normais, elas são motivadas para avançar. Se você tem dificuldade de querer avançar, é importante você buscar em Deus o que é que está acontecendo. Talvez você não está se alimentando como deveria e o teu organismo, o teu corpo físico não acompanha o que a tua mente quer, que o teu espírito sinalize. A pessoa, o cara tem uma revelação de Deus só que para ele orar de joelho, o cara tem 190 quilos. Ele fica de joelho o resto da vida toda se alguém não for lá ajudar ele a se levantar. É ou não é? Então o corpo. Isso já não nos pertence mais, né, Matias? Glória a Deus. Então, nós precisamos, né, ser ajustados, equilibrados. Porque as pessoas normais, elas querem avançar. Se você não quer avançar, deve ter alguma coisa aí que precisa ser tratada. Talvez você está com o hormônio da tireoide, precisando de um suporte. Aconteceu isso, sabia? Eu tive o privilégio de conversar com uma pastora que ela estava muito, muito mole. Ela não estava conseguindo acompanhar o marido. E eles foram para o médico e ela estava com uma disfunção na sua tireoide. Através da ajuda de medicamentos, foi para o equilíbrio. Show. Vida que segue. Simples assim. Eu te pergunto, era falta de fé? Não era. Era uma disfunção física. A oração poderia resolver? Poderia, mas não resolveu. Vai pro médico, irmão. Ok? Então evite reuniões longas, frias, religiosas ou cheias de improviso. Tem dias que a gente não tá legal. Eu entendo. Eu sei como é que é. Mas faça uma força. Peça ajuda. As pessoas, elas querem ir para ambientes inspiradores, ambientes agradáveis, ambientes vibrantes. Uma reunião demorada não é atraente. Não é. Isso aqui deixou a gente em crise por muito tempo, porque os nossos cultos duravam 2 horas e meia. Aí quando o pastor Ivy veio, né, dos Estados Unidos, depois de uma visita lá em várias igrejas, com vários pastores da nossa igreja, eles voltaram com uma outra ideia. Isso há um tempo já atrás. Amor, foi antes da pandemia isso, será? Lembra? Antes da pandemia, né? O que é que entenderam? Você dá conta de assistir vídeo de 1 hora no YouTube?
É pouco provável. Mas vídeo de 5, 6 segundos, você assiste centenas. Então, infelizmente, hoje as pessoas elas não conseguem mais, a maioria, tá, queridos? Passar uma hora e meia, ouvindo uma pregação. Se você tem no YouTube uma pregação de uma hora e meia, você taca lá no 2x. E é incrível, quando você vai ouvir no normal, você tem nem paciência mais. A gente está com a mente acelerada. Aí você acha que as pessoas na paixão de pipoca, só porque tem um ar-condicionado gostoso, uma almofadinha aí para sentar em cima, elas vão ficar? Ou não, porque o problema não está na pele, no calor, não está. Está aqui, ó. Uma mente condicionada a ser mais rápido. Rápido, tudo é muito rápido. Então, uma reunião demorada não é atraente. Um ambiente de religiosidade é um ambiente pesado. Eles tiram o sapato que o lugar da célula é santo, irmão. Acordei todo mundo agora. Perdão, gente. Mas eu vi que vocês estavam dormindo. Mas você tá vendo como não é um pingo atraente? Você já pensou se eu fosse um pastor que fez quando estava dando um susto em vocês como esse agora? Fica ela acha legal. E tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que um ambiente com religiosidade, um ambiente pesado. Cuidado com a bagunça, cuidado com os atrasos. Cara, por favor, em nome de Jesus. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega atrasado. Mas não desonre as pessoas que chegaram no horário porque 2, 3 chegaram atrasados. Você, como um bom líder de célula, você está preparado para fazer o que o liderado não faz. Então, se um que está atrasado ele quer fazer a oração inicial, faça você que comece a célula, irmão. E não precisa expor, irmão. Não, vamos aqui começar, porque o Daniel mais uma vez está atrasado, ele está com a oração inicial, então vamos aqui iniciar. Não é necessário isso. Ok? Então, cuidado com a falta de reverência. Cuidado com a falta de preparo dos envolvidos. É importante, lembra aquilo que eu sempre digo, ó, informar, treinar, supervisionar, para depois você delegar com confiança. E mesmo que depois você delega, você precisa estar supervisionando. Por que nós temos os supervisores de setor e os supervisores de área? Porque é necessário. Mesmo o líder de célula passando pelo treinamento de líder de célula, fazendo todos os cursos, o Expresso 2, tudo, a gente ainda tem que ficar ensinando como fazer uma célula para essa galera. É porque eles são desleixados? É não. É porque o óbvio precisa ser lembrado para não ser esquecido. E quando eu estou pregando para vocês, eu estou trazendo à minha memória aquilo que eu posso estar negligenciando, como de fato eu estou nos cultos. É fácil trazer uma palavra em 30 minutos, 35 minutos? Não. Porque quando você não tem como contextualizar, e às vezes tem certas situações que você tem que trazer uma explicação, porque nos cultos de domingo, a gente tem pessoas que estão entrando na igreja de crente pela primeira vez. E a gente, eu sei que quem alcança, quem convence é o Espírito Santo. Mas eu, como instrumento, eu preciso estar sensível, por exemplo, para o meu público. Então a gente busca contemplar a todos. Vamos conseguir? Não, que a nossa humanidade não permite. Mas o que a gente não consegue, a gente crê que o Espírito Santo faz a parte dele. Ok? Cuidado com a falta de excelência. Cuidado para você não constranger no momento da oferta. A oferta, eu vou até te dizer uma coisa. A oferta, eu acho que a gente poderia ler um versículo e dar a oportunidade para a pessoa ofertar. Ó, queridos, nós vamos para o momento dos dízimos e das ofertas. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que Deus ama quem dá com alegria. Então, fique à vontade para aproveitar essa oportunidade. Bom, passou o envelope da oferta, ora, e a vida que segue. Quem tem revelação vai agir. Quem não tem, está sendo ensinado. Ok? Oração pelas necessidades das pessoas, isso aqui é importantíssimo.
Não existe uma pessoa, além do diabo, que não gosta de oração. É igual aquele pessoal que passou lá na UPA, tava passando na rua, tinha uma médica amiga nossa, eu já compartilhei isso para vocês. A médica dizendo que estava lá na UPA, e você sentou uma senhora assim, e ela perguntou, diga senhora, o que é que a senhora tem? Não, doutor, eu ia passando aqui na rua e me deu vontade de ser consultada. Quer dizer que a senhora não tem nada? Nem eu não sei. Mas eu não estou sentindo nada de ruim, não. Eu vim só para garantir mesmo. Então, do mesmo jeito é oração, gente. As pessoas, elas podem até não estar precisando de oração. Mas oração nunca é demais. Então tem que ter. Quase sempre as pessoas estão precisando de oração. E quando ela diz que não dá, é porque ela não está se lembrando de alguma coisa. Né? Então desenvolva essa cultura na sua célula e Deus ele vai responder às orações da sua célula. Eu lembro que a gente tinha uma caixinha de oração. Então as pessoas, eu acho que a gente podia até fazer de novo, viu, Jordano? Cadê a Jordano? Tá aí? Ali. Sabe, a gente criar um bloquinho de pedido de oração, botar um balcãozinho ali na entrada do corredor com várias cadeiras, e aí a gente tem a taça da oração. A gente compra uma taça de acrílico assim, meio grandona, e as pessoas vão depositando, e todo culto a gente traz a taça aqui para cima e ora por esse pedido de oração. Não é não? É, podemos fazer isso, tá? Dê oportunidade para o Espírito Santo fazer milagres na sua célula. Outro, compartilhar da visão. Cara, isso aqui é muito sério. Como que você vai preparar um ambiente de multiplicação sem compartilhar a visão da multiplicação na sua célula? Eu fiquei maravilhado na multiplicação da célula da Raquel e do Mauro, que multiplicou para o Diego e a Litiane. Cara, foi lindo demais. Todas as duas células, tanto a mãe como a célula filha, já multiplicaram com auxiliares e com data de multiplicação com alvo. Você tem noção do que é isso? A célula toda já multiplica com um propósito de uma nova multiplicação. E o que mais me chamou a atenção, eu nunca falei isso para vocês. Sabe o que foi? Foi a Raquel, na hora que estava compartilhando lá, dizendo, olha, vocês que estão indo com o Diego Coridiano, honrem os seus líderes. Protejam os seus líderes. Cara, que me marcou tanto. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Por quê, querido? O alvo são os líderes. Por isso que eu peço que vocês estejam em oração por nós. Então, uma célula, ela não é apenas um encontro semanal, mas ela é uma extensão da própria visão da sua igreja local. Quando você, líder de célula, compartilha com clareza a visão e os propósitos das células, isso toda semana, pessoas entendem que elas estão fazendo parte de algo maior do que elas mesmas. Mas se você não comunicar a visão, depois você está chorando porque a célula não multiplica. Porque você não compartilha a visão, querido. Você sequer estimula os membros da sua célula a estarem no treinamento avançado de líderes. Como que você vai querer que as pessoas estejam intencionais em multiplicar a célula? Vocês estão entendendo como isso é importante? Então, sem visão, a célula se torna apenas um grupo de amigos. Com visão, ela se torna uma ferramenta de transformação. Fale com entusiasmo sobre isso. Acredite nas pessoas. Amém? Então vamos ficar de pé, que eu já passei 2 minutos. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos por cada célula, Senhor. Nós temos visto, sim, o teu operar milagroso na vida de cada líder de célula, de cada discipulador. Pai, nós consagramos a Ti esse grande curso Expresso Unido que vai estar acontecendo agora, nesse sábado. Que o Senhor possa mover o coração de todos aqueles líderes, Senhor, que sabem que na sua célula tem pessoas que precisam fazer esse grande e poderoso treinamento, Senhor, intensivo
de formação de discipuladores, Pai. Nós declaramos o teu amor, o teu senhorio, a atmosfera do amor divino, da tua unção, Senhor, em todas as nossas células, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Aleluia.